Bom dia, queridos. Bom dia, paz do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as lives que a gente fez semana passada, né? Especial Dia das Mães, os desafios da maternidade. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a mãe que eu preciso ser. Você já parou para pensar nisso? A mãe que eu preciso ser. Que mãe é essa? Que mãe é essa, né? Ouvindo, né, as lives que foram feitas durante a semana, a gente pôde ver que cada mulher tem uma experiência única na maternidade, né? São muitas coisas que nos fazem similares, né? Muitos desafios, problemas que a gente... Não problemas, né? Mas situações que a gente enfrenta na maternidade que são similares, né? Muitas coisas na maternidade são similares, mas muitas outras são únicas, né? Cada mulher, partindo do ponto que cada ser humano é único, a gente vai assimilar as coisas também de maneira particular, né? Cada mulher pode passar a mesma experiência muito parecida, mas ela vai sentir e reagir de forma diferente, né? De forma única. Bom dia, Paulinha. Bom dia, paz do Senhor. Tô conversando aqui um pouquinho com as mamães, né, que chegarem aqui, mulheres, enfim, que ainda vão ser mamãe, mas comentando um pouquinho sobre as lives que a gente viu semana passada, a gente pôde fazer, né, os desafios da maternidade, e refletindo sobre todas as lives, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a mãe que eu preciso ser. A mãe que eu preciso ser, né? Então, a gente viu nas lives que cada família é única, né? Cada filho é único. Então, por mais que a gente faça, né, as lives a gente fez aqui, foram muitos testemunhos que podem nos ajudar, né? São muitos testemunhos que podem nos trazer conforto, que podem nos trazer luz, né, na nossa maternidade, nos nossos desafios, né, como mães. Mas a gente tem que entender, né, a gente precisa entender que quando a gente procura ajuda, quando a gente, né, olha, né, principalmente em época, né, de Instagram, que ele se torna uma vitrine da vida alheia, muitas vezes o que a gente veja são mães frustradas, né, são mães angustiadas porque começam a se comparar, né? A comparação, ela estraga, ela debilita as mães, né? Por quê? Porque muitas vezes começa a olhar os recortes aqui no Instagram, né, das famílias, começa a ver aqueles filhos, né, perfeitos, aquelas mães perfeitas, porque no Instagram a gente só vai recortar pequenas porções do nosso dia, né, e compartilhar aqui. Então a gente vai compartilhar aquilo que é bom, né? Mas às vezes a gente acaba, né, pensando, muitas mulheres, a gente vê assim que elas acabam tendo a mentalidade, né, que é tudo perfeito naquela casa, aquela família que ela segue no Instagram, né, aquela mãe que ela segue no Instagram, que é perfeito e ela almeja ser aquela mulher. E não é assim, né, queridas? A gente tem que ter a clareza, né, o discernimento de que não é assim. Aqui nas redes sociais a gente compartilha pequenos recortes da nossa vida e compartilha aquilo que é bom, né? Aquilo que é bonito, aquilo que é belo para se compartilhar. Né? Compartilha algumas dores, né, para dizer que teve vitória, que teve sucesso, mas na maioria das vezes a gente compartilha só as vitórias, né? Só a parte boa. Mas eu quero que você reflita nessa manhã sobre a mãe que você precisa ser, né? Como a gente viu nas lives aqui, né, das minhas irmãs queridas que fizeram as lives comigo, cada uma teve uma situação que achou de maior dificuldade, né, que foram os seus desafios enfrentados. Cada uma teve o seu desafio, né? Cada uma teve a sua particularidade ali, a sua experiência na maternidade,
né? E a gente vê que o contexto, a história de cada uma é diferente, né? Então, Débora, não adianta eu olhar para a história da Gabriela, né, que nos acompanhou aqui na segunda-feira da semana passada. Não adianta eu olhar para a história da Gabriela ou para olhar os stories dela hoje, né? Porque eu acompanho, todas elas eu acompanho aqui no Instagram, tá? Então, por isso que eu estou falando de mim, dando exemplo de mim, para você refletir também sobre isso. Então, não adianta eu olhar, né, os stories da Gabriela, o que ela faz com os filhos dela, né, como ela é como mãe para aquelas crianças e querer ser igual ela, né? Não vai solucionar, não vai fazer de mim uma mãe melhor. Eu posso me inspirar em algumas coisas, né? Eu posso tomar como exemplo algumas coisas que ela faz. Assim é qual foi a segunda? Assim é a minha mãe, né? A minha mãe é um exemplo de maternidade para mim, né? Ela é um exemplo. Só porque não adianta eu querer repetir as mesmas coisas que ela fez comigo, com a minha irmã, aqui em casa com os meus filhos. Tem muitas coisas que eu faço, que eu pratico, que foram ensinamentos dela, é claro, né? Que ela é um exemplo para mim, mas tem muitas outras que eu não vou poder usar, né? Tem muitas outras que não vai dar certo com os meus filhos, né? O mesmo acontece com a Elisandra, né? A irmã Elisandra. Eu acompanho a irmã Elisandra nas redes sociais, ela é uma bênção de Deus, né? Mas não adianta eu olhar para a maternidade dela, né? Ouvindo o testemunho dela e querer aplicar tudo que ela faz aqui em casa, ou tudo que ela fez, os testemunhos que ela deu, que às vezes não vai se encaixar com a minha realidade, né? Às vezes não vai se encaixar com a minha realidade. Volto a dizer, o que eu posso fazer como mãe é o quê? É tomar como exemplo, como inspiração, todos os testemunhos que a gente ouviu aqui, né, das mães aqui na semana passada, a gente pode tomar como inspiração para a nossa vida, para auxiliar na nossa maternidade, para fazer a gente refletir. Mas o que a gente não pode é querer copiar, querer fazer igual, querer ser aquela mãe ou querer que os nossos filhos sejam aquelas crianças que a gente acompanha aqui nas redes sociais, né? Querer, né, que seja igual o filho do fulano, do ciclano, da irmã da igreja. Não adianta, queridas, nós fomos feitas de formas únicas e exclusivas pelo soberano Deus, cada um com um pacotinho genético, cada um com uma porção divina, né, concedida pelo próprio Deus, por uma característica, por um temperamento, que vai se formar ali uma personalidade a partir da criação daquelas crianças, cada um com uma história de vida diferente. Então, a mãe que eu preciso ser primeiro lugar, aquela que Deus me criou para ser, né? Que obedece princípios de Deus, que segue a palavra de Deus como um instrumento de edificação na sua vida, de correção na sua vida e de caminho para a sua vida, né? Ele é um manual para a vida cristã, um manual para o casamento, um manual para a educação de filhos, um manual para a nossa vida profissional. A Bíblia, queridas, então a mãe que eu preciso ser, primeiro, é aquela mãe que busca em Deus, busca na palavra de Deus orientação divina para a sua maternidade. Essa é a mãe que eu preciso ser. Uma mãe que busca em Deus. Auxílio para a sua maternidade, né? Por quê? Porque Deus, ele conhece o seu filho. Ele conhece muito mais do que você mesma. Deus conhece os meus filhos. Deus conhece o Davi. Deus conhece a Raíssa intimamente. Deus conhece a Sara. Deus conhece o Max melhor do que eu. Por quê? Porque foi Deus que criou e teceu cada um no meu ventre. Foi Deus quem deu as características de cada um. Foi Deus quem deu o pacote genético de cada um. Foi Deus quem deu o temperamento de cada um. E é Deus quem vai moldar a personalidade deles a partir da educação que eu e meu marido der para eles, a partir das vivências que eles terem aqui em sociedade, né? Deus vai moldar a personalidade deles.
né? Deus vai mudar o caráter deles a partir do momento que eles começam a se entregar à vontade de Deus. Deus vai moldá-los também futuramente, né? Então a mãe que eu preciso ser é aquela mãe que busca em Deus auxílio, que busca na palavra de Deus orientação para a sua maternidade. Segundo lugar, a mãe que eu preciso ser é a mãe que os meus filhos precisam, né? Não adianta eu querer ser a irmã Gabriela, não adianta eu querer ser a Marília, né? Exercer as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas que a minha amiga Marília faz na maternidade dela. Não adianta eu querer ser como a irmã Elisandra, não adianta eu querer ser como a minha amiga Gleice, não adianta eu querer ser elas, não adianta eu querer copiar elas, porque não é elas que os meus filhos precisam. Os meus filhos precisam de mim, né? Deus deu eles para mim porque eles precisam de mim. Então eu preciso ser a mãe que eles precisam. Eu preciso olhar para os meus filhos e ver a necessidade deles. Eu preciso olhar para os meus filhos e ver as dificuldades deles. Eu preciso olhar para os meus filhos e saber, né, ter esse entendimento, essa percepção das habilidades deles, né, e investir na vida deles. Não adianta a gente falar também que a gente vai criar os filhos tudo igual, porque os filhos não são tudo igual. De uma forma geral, claro, a gente vai criar eles com princípios, com valores, todos na mesma direção, tudo igual nesse sentido. Mas a educação aplicável, o ensino aplicável, a gente não consegue fazer tudo igual. Por quê? Porque cada um vai reagir de uma forma diferente. Um exemplo, a Raíssa. Se a Raíssa eu digo assim, Raíssa, senta aqui e espera a mamãe que a mamãe já vem. Por mais que ela não goste e ela chore, ela vai ficar sentada ali e ela vai esperar. Se eu viro para a Sara e falo assim, Sara, senta aqui e espera a mamãe que a mamãe já vem. Ela já vai chorar, primeira coisa que ela já vai chorar, se ela não quiser ficar. Já vai fazer um escândalo. A Raíssa chora baixinho, ela já faz um escândalo. A Sara já faz um escândalo. E por mais que eu diga, fica aqui que a mamãe já vem, eu virar as costas, é capaz dela correr atrás de mim. Ela não vai ficar ali. Porque ela não sente segurança ali e ela não vai ficar. A Raíssa, por mais que ela não sinta segurança, por mais que ela chore quietinha, ela vai ficar ali. Elas reagem de forma diferente. Então eu tenho que ter esse olhar atento para os meus filhos, né? Para o quê? Para poder atender a eles de forma personalizada. O ensino vai ser o mesmo, os princípios vão ser o mesmo, mas muitas vezes na prática, na aplicação do dia a dia, a gente vai ter que usar estratégias diferentes, né? Por quê? Porque eles reagem diferente. Um exemplo, num momento de ira, de raiva deles, né, de criança. A criança está fazendo ali alguma coisa e não deu certo e a criança se ira, né? Se embravece ali na hora. A Raíssa, se ela fica brava, ela para com as coisas ali, ela resmunga ali quieta, ou às vezes chora, vem reclamar para mim que não conseguiu fazer, mas ela fica ali, né? Ela ou tira o brinquedo, ou larga o brinquedo e sai. É assim que ela reage. A Sara, se ela não consegue alguma coisa, ela vareia longe o brinquedo. Então, muitas vezes eu tive que corrigir a Sara para ela não jogar as coisas no chão, porque a reação dela é variar aquilo no chão, porque ela tá brava, ela tá irada, e ela vareia, ela joga, ela lança fora aquele brinquedo, né, que ela estava tentando fazer, aquele objeto, e não deu certo. E ela já grita, ela já enfurece o semblante dela. É diferente, é muito diferente. Né? Então, a Raíssa, nesses momentos de fúria, né, eu posso falar para ela assim, não, filha, calma, vai dar certo, tenta de novo, filha, né, você vai conseguir, tenta de novo, se acalma, respira fundo. Ela respirava fundo, se acalmava e ia lá de novo. A Sara, se eu falar para ela, calma, Sara, calma, vai dar certo, ela já, não, eu não consigo, ela já embravece ali, já retruca, né, já me afronta. E se eu pedir para ela se acalmar, respirar fundo, aí que ela fica brava. O que muitas vezes eu tinha que fazer? Pegar ela no colo, acalmar, abraçar ela, abraçar mesmo, para ela se sentir assim, acolhida, e esperar ela se acalmar, aí ela se acalma. Aí eu consigo conversar com ela.
Aí eu consigo conversar com ela, explicar para ela que ela tem que tentar de novo, né? Que não pode desistir, que às vezes acontece de não acertar da primeira vez, do brinquedo não dar certo, de não conseguir vestir a roupinha, enfim, situações de criança. Então a gente tem que olhar para os nossos filhos e ser a mãe que os nossos filhos precisam, né? Porque Deus dá para nós, queridos, esses presentes, essa herança, e muitas vezes a gente quer. Eu vou falar bem a verdade aqui, tá, queridas? Eu vou falar bem a verdade aqui. Não quero que vocês levem a mal, eu achem que eu sou melhor do que vocês, não. Tá? Eu tô compartilhando com vocês coisas do que eu tenho dificuldade também. Coisas que eu passo na minha maternidade também. Muitas vezes a gente é negligente na maternidade. A gente é negligente. A gente quer criar os nossos filhos assim no embalo da vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a gente quer fazer isso na maternidade também, como a gente faz na nossa vida. Quer ir empurrando, sabe? A gente não quer ter... Tô procurando a palavra certa. A gente não quer ter... Como é que eu posso dizer isso? O trabalho. É isso. A gente quer evitar trabalho. A gente não quer ter o trabalho de muitas vezes sentar, analisar, orar, aprender, estudar para dar para os nossos filhos uma mãe melhor. É muitas vezes isso que acontece. A gente é negligente. Negligente. Muitas vezes a gente tem preguiça de se tornar melhores mães para os nossos filhos. A gente quer evitar a fadiga. E é natural, queridas. Eu também sou assim. É natural do ser humano querer evitar a fadiga, fugir de problemas. É natural do ser humano querer dar desculpas. É natural do ser humano, né, deixar tudo para cima da hora, né? A maioria dos casos, né? E é natural do ser humano também que quando faz alguma coisinha melhor, quando busca conhecimento, quando estuda, querer se achar melhor do que os outros. Tem muitas mães assim também, né? Porque estudam, porque fazem curso, né? Porque aplicam muitas coisas em casa, acha que são melhores mães do mundo, né? Acha que são melhores do que as outras e julgam as outras que não fazem as mesmas coisas. Ah, queridas, nós somos todas miseráveis diante de Deus. Todas somos mães miseráveis, carentes de Deus. Todas nós. O caminho que a gente deve tomar, né? A mãe que a gente precisa ser é aquela que Deus quer que a gente seja e aquela que os nossos filhos precisam. E aquelas que apoiam, que ajudam outras mães. Essa é a mãe que a gente precisa ser. Aquelas mães que apoiam, que ajudam, que levantam outras mães. Sabe, queridas, a gente vive num tempo, né? Em um tempo onde muitas mães, né? Jovens mães, não querem mais ouvir conselho, não querem mais expor as suas fraquezas, querem levar tudo sozinha, querem acompanhar mães influencers no Instagram, né, e seguir tudo aquilo e acha que tá tudo beleza. Querem, acha que a maternidade, não, quando você ter filho você vai saber o que fazer, você, né, a intuição de ser mãe, você vai dar conta, você vai saber o que fazer. Muitas se perdem, querida, pelo egoísmo. Muitas se perdem na maternidade justamente por não aceitar conselhos, por não se inspirar nas pessoas certas, aquelas que às vezes estão ao redor delas, por negligenciarem a sua maternidade corretamente, por não ouvir às vezes um conselho de uma mãe, de uma avó, de uma tia, se fecham, acham que sabe tudo, se tornam arrogantes e com isso elas afetam a sua maternidade de forma negativa, de forma muito negativa, porque o orgulho tem tomado conta de muitos corações de mães.
o orgulho. Acham que seguir influências, dicas de especialistas vai ser a melhor opção para sua maternidade, né? E eu não sou contra, queridos, eu também estudo, eu faço curso, tá? Eu faço, por quê? Porque eu quero dar uma maternidade melhor para os meus filhos, eu quero ser a mãe que eles precisam, né, ter. Eu quero ser a mãe que Deus quer que eu seja. Mas isso não me dá o direito de rejeitar ensinos que a minha mãe pode me dar, que a minha avó pode me dar. Isso não me torna uma mãe melhor do que elas. As experiências que elas tiveram, elas têm muito a contribuir na minha vida. As experiências das minhas amigas que me acompanharam aqui nas lives, elas têm muito a contribuir na minha vida, né? Como eu disse, elas são inspirações para nós, né? E o que a gente vê muito hoje são jovens mães querendo saber que acha mais do que a mãe delas, né? Minha mãe errou na minha educação, né? Foi uma mãe narcisista, foi uma mãe que batia muito, então eu nunca vou bater no meu filho, né? Eu quero dar aquilo que eu não tive, eu quero fazer aquilo que eu nunca tive, sabe? É muito extremos, queridas. Na nossa maternidade não pode haver extremos. Na nossa maternidade tem que haver leveza, tem que haver compartilhamento de experiência, tem que haver ajuda mútua, oração, tem que ter olhar para os nossos filhos de forma individual, tem que olhar para a nossa realidade, sabe? É uma complexidade, queridas, a maternidade que não tem como a gente colocar toda a maternidade numa caixinha e dizer que é tudo igual, né? Que vai fazer todo mundo igual e vai dar certo, né? Então não é assim, né? Então nessa manhã a minha reflexão para você é: a mãe que eu preciso ser. Primeiro, né, você deve ter um olhar atento que você precisa ser a mãe que Deus quer que você seja. Né? Deus te criou, então não pense você que você está fazendo tudo errado, sabe? Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu ouvi alguém falar isso e é uma verdade. Você acha, né, que está fazendo tudo errado, está sempre se sentindo culpada porque não está acertando essa maternidade? Não. Libere a culpa, né? Não se sinta culpada, faça o seu melhor, estude, busque em Deus, faça o seu melhor, porque Deus vai lhe orientar, né? Deus vai lhe ajudar. E você não é pior do que nenhuma outra mãe. Todas nós temos as nossas misérias e nossas falhas. Então busque em Deus ser a melhor mãe que você pode. Depois, olhe para os seus filhos. Seja a mãe que eles precisam. Olhe para os seus filhos, tenha um olhar atento, conheça os seus filhos. Olhe as necessidades, as dificuldades dele. Olhe para o seu filho com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, como Deus olha para nós. Conheça o seu filho. Conheça a necessidade dele. E aí você vai conseguir ser a mãe que ele precisa ser, né? De repente, nesse olhar atento para o seu filho, você vai saber o que você precisa melhorar em você. O que você precisa mudar em você. Nesse olhar atento para os seus filhos. Então, seja a mãe que os seus filhos precisam. Que os seus filhos precisam, tá? Terceiro, né? Seja a mãe que levante outras mães. Que levante outras mães, que ajude outras mães. Né? Quando uma mãe vier contar alguma coisa para você, compartilhar uma amiga, uma conhecida, né? Seja aquela mãe que dê esperança, que dê motivação. Não, querida, a gente erra mesmo, mas você vai acertar, vai dar tudo certo, você vai conseguir, né? Ore com aquela mãe, ajude aquela mãe, tá bom? Essa é a minha reflexão para você. A mãe que você precisa ser, quem é? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua maternidade e que Deus abençoe a sua família, tá bom, queridas? Um grande abraço, Deus abençoe vocês.